agora temos aí nosso espaço para questões. Então, eu já vi que a Kátia ergueu a mão e tem também uma pergunta no chat. Então, eu vou começar com a pergunta do chat. Aí eu passo para a Kátia e quem quiser vai colocando no chat ou erguendo a mão para fazer perguntas direcionadas ou não, beleza? Bom, ali no chat a gente tem então a questão do Alexandre. Como esses conteúdos polêmicos geram mais engajamento, as redes sociais lucram muito mais. Daí, o porquê delas ainda há pouco fazerem para limitar fake news e discursos de ódio. Uma pergunta para depois, no caso agora. O quanto vocês acham que as redes sociais estão influenciando a psique das pessoas, criando extremismos e eliminando o lugar de diálogo? E o quanto isso influencia em grandes decisões mundiais, como o Brexit e eleições? Eu acho que influenciam demais. Então, quem quiser responder aí, fique à vontade. Bom, posso começar respondendo, então. Só um pouco antes disso, né? Não sei quem se foi o Neto ou o Vicente falou do Facebook Papers, e quando eu falei desse funcionário do Facebook, é exatamente isso. Eu acho que influencia muito também. Eu acho que a gente não pode só ver como uma única camada, né? Há vários atravessamentos do que seria a questão virtual, né? Com a própria vida econômica. Acho que o Neto apontou muito bem na questão dos entrelaçamentos entre neoliberalismo e a vida digital, mas acho que influencia, né? Eu acho que até a gente pode pensar outro tipo de subjetividade a partir da vida digital, porque isso é como nos comunicamos, como nos entramos em relação, né? Acho que a parte fundante de como nos constituímos também, né? E essas próprias mudanças nessas relações provocam, com certeza, mudanças muito significativas na própria psique, né? E isso, né, o modelo de negócio por trás disso, né, causa também uma certa polarização, né, pelo próprio modelo de negócios. Não necessariamente a gente tem que ser polarizado a partir das redes, até porque a gente não vive só em rede, né. Inclusive, esse próprio evento, né, propõe justamente uma conversa, uma articulação, né, através da rede, com pessoas que não são nem de Curitiba, né, que é a clínica de Curitiba, né, a Arquesa de Curitiba, mas eu acho que pelo próprio funcionamento dessas grandes empresas, eu acho que isso poderia servir, sim, a polarização num número maior, né? E quando ele fala das grandes decisões, né, sim, eu lembro que, não vou lembrar agora a pesquisa, mas parece que justamente nesse caso da Brexit, eles pegavam também, não era todo mundo que era suscetível, né? Eles têm um perfilamento das pessoas e tinha pessoas que já tinham, digamos, opiniões mais prontas, assim. Só que tinha uma margem que era em cima do muro. E a atuação deles eram nessas margens. Então, nessas margens de fato, de desconhecimento, aí que eles atuam, né? E, claro, né, acho que a Gabi até trouxe a questão da própria forma de vinculação com essas informações, de uma maneira mais veloz, mais apelando, talvez, para identificações, não tanto para reflexões. E isso muda a própria forma né, digamos, até de gestão dessas informações que nos colocam, né? Só aumentando mais uma questão aí, tempo atrás eu vi, tem 2 sistemas grandes de informação aqui no Brasil, que é o SERPRO e o DataPrev, alguma coisa assim, né? Acho que eles estão em risco de ser privatizados, né? E que esses dados são, não vou saber dizer exatamente o que são agora, né? Posso passar o site depois, que inclusive salve seus dados, se não me engano, o site. E justamente, eles têm informações gerais de todo brasileiro, né? Gerais, até, digamos, em questão de salário, né? Enfim. Então, se isso for privatizado, né, como que vai ser esse tratamento de dados? Há um tempo atrás, teve uma outra instituição brasileira que foi privatizada, e que também continha vários dados nossos, né?
Então, eu acho que a gente está em risco ainda, né, sendo bem sincero disso. E acho que um bom caminho para isso é uma regulamentação de como isso pode acontecer, porque, enfim, sem regulamentação acho que isso vai longe, né? Não vai ter nenhum freio quanto a essas questões. Exatamente, né? A gente. Eu falei bastante dessa hiperaceleração, e sim, as redes sociais, elas não querem acabar com essas polêmicas, porque as nossas reações através das emoções, dentro desse universo que exige uma hiperaceleração, uma hipercomunicação, faz com que a gente vai se expondo, vai falando, vai retweetando, repostando, alguma coisa. Isso, e como foi dito, né, o produto dessas redes sociais é exatamente isso. É exatamente o quanto a gente expõe das nossas questões, o quanto a gente continua nesse engajamento. E eu queria fazer um acréscimo, eu acho que entra um pouco nessa questão também do quanto isso influencia na política e nas eleições, etc. Que o Neto e até o Vicente comentaram dessa questão da desconfiança. E o Bicho traz a ideia de que quanto mais a gente se expõe, menos confiança a gente tem, porque a gente precisa ver as coisas, a gente precisa tudo estar o mais desnudado possível. E só existe confiança quando as coisas estão ocultas, quando a gente confia mesmo no que a gente não vê. Porque, né, se a gente exige ver cada vez mais, a gente não confia nisso. E sim, sobre como isso está influenciando na nossa psique, né? Eu falei bastante dessa ideia da sombra, do complexo cultural, de como a gente vai reforçando grupos distintos, como a gente não fala e não tem tempo para reagir a coisas opostas e que muitas vezes a gente nega. Então a gente fica reforçando essa bolha e eles exploram as nossas emoções, então a gente fica nessa coisa desenfreada e não tem esse passo para trás, né? De olhar para dentro, de dar um tempo, de absorver as ideias e, enfim, né? Influencia também nas nossas relações porque existem conteúdos que a gente não tem acesso porque eles tiram do nosso olhar, de você não vai se relacionar com isso porque isso vai desacelerar nossos conteúdos, você não vai interagir, engajar com isso, então você não vai nem ver isso. Então a gente fica muito preso, a gente tanto é que o Bill Churran traz essa ideia de que os usuários são os novos presidiários. A gente está preso nesse sistema de controle e que nós mesmos controlamos uns aos outros. E a gente se expõe e vai se expondo de uma maneira livremente, né? Por nossa liberdade. Só para complementar rapidinho, eu acho que sim, né, tem uma influência gigantesca. Eu acho que tem uma influência enorme, e se não tivesse uma mudança de rumo muito veloz, a influência tende a ficar exponencialmente cada vez maior. Né? A Shoshana Zuboff, no Capitalismo de Vigilância, ela coloca uma preocupação especial nos jovens, né? As crianças e jovens, que estão nascendo já imersas nesse tipo de tecnologia. Né? Então, eu tenho 34 anos, lembro da coisa acontecendo, surgindo. Eu lembro de, sei lá, de 5 anos atrás, 6 anos atrás, pegando Instagram, tentando ver story e achando aquilo hiperveloz, não entendendo porcaria nenhuma, assim, me sentindo obsoleto. Né? Mas aí aqui tem um tipo de contraste ainda. Mas a preocupação que ela expressa, que eu acho interessante, é com os jovens que estão entrando nisso, que se valem muito da necessidade constante de comparação para o próprio desenvolvimento, criação da própria personalidade, só que ao mesmo tempo, por causa desse mecanismo todo, são privados de sentir que tem um tipo de fixidez da própria, de fixação da própria personalidade. Então, se mantém perpetuamente, se cria enquanto sujeitos perpetuamente influenciáveis, com cansaço de informação, porque 1 milhão de informações discrepantes, com um gap de informação gigante, porque existe um texto de valor de face, um texto visível, acessível, que as pessoas têm a respeito da internet, e um texto muito maior, que é um texto escuro, que chamam, que é todo conhecimento que o Facebook conseguiu produzir e produz diariamente com o processamento de todas essas informações, que a gente não faz a menor ideia, só faz ideia de um pedacinho do negócio quando surge um Facebook Papers, etc. Então, a minha opinião é de que é extremamente influente agora e que tende a ficar muito mais. E uma imagem para ilustrar a influência disso é da eleição do Bolsonaro, uma filmagem, eu lembro que eu vi,
pessoal com cartaz escrito Facebook, gritando assim, torcendo pelo Facebook. Então, acho que isso ilustra o lugar, o tamanho, a potência que as redes tiveram e têm para modelar esse tipo de escolha supostamente democrática. Só complementando brevemente, né, o Neto falou a questão da preocupação com jovens. Tem um livro que eu acho muito bom, que ele tem base na psicanálise, na realidade, mas é Intoxicação Eletrônicas, que daí fala basicamente das relações eletrônicas, mas a partir da adolescência, da infância. Né? Enfim, uma indicação. Vamos lá. Vou pedir só, né, para quem for fazer pergunta, tentar ser objetivo, para a gente conseguir não ultrapassar tanto as 4h30. Só um comentário antes de passar para a Kátia, que o Cauã ele fez um comentário, acho que durante a fala do Gustavo, né? O Gustavo, acho que mencionou para a gente prestar atenção para onde nosso olhar aponta, e o Cauã comentou, ou para onde o teu olhar te aponta. Acho que é uma inversão bem humaniana aí, né? Bom, Kátia, vai lá então, com você. Bom, primeiro eu queria agradecer. Está um pouco baixo teu áudio, Kátia. Assim, tá melhor? Mais ou menos. Neto, como é que resolve isso? Você que teve o mesmo problema. É que eu tenho um bug, que toda vez que eu coloco o microfone, ele joga o volume lá embaixo, mas é nas propriedades do microfone. Eu não saberia onde acessar aqui. Ou só para falar, tira o fone e depois coloca de novo. Tá melhor? Aí, Sim. tá melhor. Tá. Bom, parabenizando todos pelas apresentações, meus colegas parresiastas, Gabriela, Gustavo e Neto, a coragem de falar a verdade, né? A pergunta vai para todos, especialmente para o Neto, que a gente tem um histórico de pensar a psicologia dentro desse sistema de informação, desde que a gente apresentou o The Century of the Self, muitos anos atrás, né? E como que papel que a psicologia vem tendo nessa modernidade agora, pós-modernidade, de se tornar praticamente uma máquina de guerra, né? E aqui eu uso a guerra tanto como fato mesmo, quanto como metáfora, porque é através da psicologia que essas pesquisas de dados são feitas, né? Os instrumentos de pesquisa, eles são instrumentos psicológicos, psicologia do comportamento, principalmente, como você colocou, Neto, como uma previsibilidade, mas também fornecendo a informação para que se crie, então, as propagandas, fake news, já intencionalmente dirigindo as pessoas para aquilo que se quer obter, né? Então, eu queria colocar essa pergunta para vocês. Que tipo de ética está faltando para a psicologia, como existe, por exemplo, para as questões genéticas, para a biologia, né? Existe certos tabus, digamos assim, éticos, que freiam um pouco essa exploração além, né, do humano, de clones, de outras questões, mas que para a psicologia não existe. As pesquisas psicológicas, geralmente, elas são extremamente violadoras dos direitos humanos. Inclusive porque, na maioria dos casos, nós nem sabemos que isso está acontecendo, né? Então, por isso que eu digo que ela é uma máquina de guerra, porque não tem um controle sobre isso. Ela visa, hoje, incitar violência, né? Um exemplo. E aí fica essa pergunta para vocês.
Qual o futuro da psicologia? Olha, eu estou pensando que assim, a ética se perde quando a gente tem um salto de uma produção de conhecimento com determinados pontos epistemológicos, assim, da onde parte, por que faz, para que faz, quando isso é transformado apenas numa tecnociência. Então, a Paula Sibili também fala um tanto disso no outro livro dela lá, esqueci o nome, depois eu pego ele ali, da tecnociência fáustica, né? Então, a gente sai de um lugar prometeico de pegar algo e restaurar, e a gente vai para uma promessa fáustica tecnocientífica, né? Então, a ciência aplicada tecnicamente, e é uma preocupação, a preocupação não é o porquê, da onde veio, como funciona, mas como mobilizar, como alterar, como fazer aquilo que eu desejo que faça, né? Então, aqui tem um gap de ética que não existe, né? Porque já está pressuposto que eu tenho que realizar o meu desejo, não importa quem eu seja, se eu sou detentor de bilhões de dólares, se eu não sou, que tipo de intenção eu tenho. Ela se perde nesse deslize da transformação, do purismo técnico da coisa, né? Aí é complicado pra caramba, né? Porque, assim, essas técnicas, eu falei, e aí também tem essa, qual psicologia, né? Eu falei um tanto da psicologia comportamental, por causa dessa facilidade, dessa aplicação, desse tipo de conversa com esses parâmetros técnicos, e aí aí existe um tipo de psicologia que é utilizada, enfim, a ética, ela fica fora do debate, né? Não tem um ethos ali que precise ser questionado, né? E finge que ele não existe, né? Se a gente fala esse tipo de tese, né, para determinados gigantes da Big Tech, isso é, sei lá, é risível, dá uma risada, falam isso é teoria da conspiração, qualquer coisa do gênero. Mesmo com as coisas claramente já acontecendo agora, né? Então, uma parte eu respondo desse jeito. O futuro eu não sei responder. Eu não sei o que pensar a respeito disso. Porque não sei o que pensar a respeito disso. Talvez uma curiosidade, né? Estava lendo esse tempo, parece que antes mesmo do Zuckerberg, eu não sei no que ele é formado na realidade, né? Porque o Zuckerberg é o dono do Facebook, mas ele era interessado em psicologia, eu acho que ele fez alguma coisa em psicologia, né? Então teve sempre um certo interesse, né? Talvez nesse lado também, né? Então eu acho que a psicologia se alia muito nessa questão da metrificação, né, dos dados, esse perfilamento né, de você se constrói um perfil, então, né? Tem até um site que em tese seria para questões só de pesquisa acadêmica, mas você coloca suas informações no Facebook lá, por exemplo, e daí ele passa um perfil, né, de o que seria, né? Então e aquela base até não é só aquela base do Quatty, né, da tipologia do Jung, daquele 16 personalidades também, né? Coloca, né, você então é introvertido, tal, aí fala um pouco, né? Então, eu não sei, também não sei qual que seria o futuro da psicologia, né? Mas talvez se alie até numa questão, num desejo por algumas, enfim, talvez por algumas abordagens até mais, de uma certa, provar uma certa cientificidade, provar até uma certa evidência, né? Se coloca por meio dessa métrica, na real, deixar algo mais palpável, né? Enfim, pode ser extremamente destrutivo, né, também, porque eles conseguem puxar mais dados do que além do que é o meramente explícito, né, mas tem toda uma análise que, né, consegue ir tecendo quais seriam as questões gerais, né, de uma pessoa. Eu queria deixar só uma indicação de um documentário que fala justamente sobre isso, mas não quero me adentrar nele, porque eu acho que ele é realmente muito bom em tudo, que se chama Três Estranhos Idênticos. E fala sobre esse limite e tudo mais. E, assim, é difícil a gente pensar no futuro, né? Porque o que me veio... Sabe essa frase que a galera fala de toda placa e toda regra tem uma história? Que geralmente a gente faz, dá errado, aí a gente cria uma regra, aí a gente cria uma ética, a gente cria algo em cima disso. Então, para mim é muito difícil
pensar em algo futuro, acho perigoso, acho super, mas também não tenho uma resposta, assim. Eu queria acrescentar uma coisa que me ocorreu depois, rapidão. Uma coisa que também passou, assim, no que você falou, Kátia, que é a privacidade, né? O direito à privacidade. Então, até pensando essa pluralidade das psicologias, né? E de uma psicologia baseada em evidências e aquilo que é tornado evidente, e de uma psicologia como a nossa, psicologia analítica, fruto, né? Vertente da psicologia profunda, que é uma psicologia de profundas intimidades e de um santuário, né? Então, existe, ali tem a crítica até do Foucault, a respeito da confissão, sujeito confessional, vai se confessar para o analista, tarará. Mas existe um ethos, né, um tipo de ética e uma valorização da ideia de privacidade ali. E essa é uma coisa, essa é uma das coisas que foi abocanhada pelo capitalismo de vigilância, porque não existia nenhuma legislação muito rígida, nenhuma ideia muito rígida a respeito do direito ou não da privacidade, né? Então, a privacidade ela foi abocanhada como assim, como se não valesse nada para todo o progresso que a gente tem a partir da análise do Big Data e etc. Então, talvez um futuro melhor que a psicologia poderia advogar por, lutar por, de algum jeito, seria justamente a partir da noção do valor que a gente tem da noção de santuário, de intimidade, né? De um espaço íntimo e inviolável, que não deveria ser violado por ninguém, muito menos por um gigante capitalista. Questão difícil essa, hein? Uma questão, enfim, só cabe em elaborações imaginativas, né? Pelo menos por enquanto. Mas esse documento, eu estava pensando no mesmo documentário que a Gabi recomendou. Eu acho que ele expõe até onde pode chegar os experimentos científicos psíquicos, né? E eu acho que aquilo que é feito com a psique ainda não adquiriu socialmente o mesmo horror do que aquilo que é feito com o corpo. Então, talvez um desafio ainda seja tangibilizar mais a psique, né? A gente precisa tornar a psique mais tangível, para que o horror possa ser produzido, né? Enfim. Seguindo na nossa lista, fila de perguntas, eu acho que agora é o Jonathan, aí depois eu volto para o chat, que tem algumas questões lá. Pessoal, muito interessante a discussão. Eu era praticamente ignorante antes de ouvir essa exposição de vocês entre psicologia, né, e a linguagem dos algoritmos, enfim, né? E o que me chamou bastante atenção, que eu gostaria de continuar aprendendo com vocês, eu sei que é um assunto que deve estar em processo inicial de ebulição ainda, né, que é a questão do metaverso. Eu sei que é uma realidade que está em construção, mas sem, assim, a pretensão de apontar um futuro, algo concreto. O sentimento de vocês sentem que podem vir a ser, assim, né? Qual que é a visão de vocês, assim, em relação a isso? Tá, vou me arriscar, então. Então, acho que... Deixa eu me lembrei de uma coisa agora, desculpa. Sabe o que me lembrou quando eu ouvi metaverso? Não sei se vocês conhecem o Flash. Você conhece o Flash, aquela série do Netflix, Neto? Flash? Eu nunca assisti. Eu sei que tá lá, mas eu nunca assisti. Tem um lance que a DC fala do universo dela, né, e ela chama de multiverso. Que eu acho que me remeteu bastante essa palavra de metaverso para multiverso. Várias realidades possíveis, né? Em planos que estão ali flutuando em dimensões que se intercalam, alguma coisa assim. Isso é a leitura desse pensamento do século XX, né, dos quadrinhos. Qual que seria a relação com alguma coisa do metaverso? Bom, acho que no começo, né, quer dizer, a gente ainda está no começo disso, quando saiu, algumas pessoas acharam que podia ser balela, né, isso daí não vai para frente. Mas eu também acho estranho que uma das maiores empresas do mundo muda totalmente, né, o direcionamento para ter esse metaverso, né? E elas,
claro, tinha óculos de realidade virtual, né? Mas elas estão testando, tipo, pulseira que identifica os movimentos, né? Então, quando você pega algo nesse universo, no metaverso, você sente também meio que pegando, eles estão tentando desenvolver nesse sentido, né? Na verdade, o metaverso, ele parte, não sei exatamente de quem, já faz um tempo que existe esse conceito, mas é como se fosse uma realidade virtual, né, paralela. Acho que o Second Life era mais ou menos nesse estilo, né? E que, na verdade, não tem muito a ver, assim, na verdade, o cara que criou o conceito falou que não tem muito a ver com o que o Facebook quer de fato fazer, né? Mas é preocupante porque se a gente fala da extrativização de dados, se você está no espaço virtual, né, os dados eles podem ser muito mais cooptados, capturados, né? Então, não só o que você vê, mas até o movimento do que você faz, né? O que você vê enquanto está nesse universo. Então, em questão de dados, é extremamente problemático de como vai ser feito isso, né? E, claro, se não tiver nenhuma regulamentação, isso é ainda pior, né? Que, de fato, não sei se vai ter muita preocupação. Talvez uma breve, mas que, como um todo, não, ainda é complicado. E daí tem uma questão até do que a gente está falando dos espaços públicos, né? Tem uma discussão muito interessante, que é no livro do Eugene Butch, que eu estou usando, né, que é esse aqui, e ele vai utilizar Habermas para falar do espaço público, né, e como isso é constituído. Depois ele fala de um telespaço público, né, que seria justamente o espaço público por meio da virtualidade. E eu acho que isso é levado ao extremo aí, né? Então, vai criar meio que um outro espaço, uma fragmentação do espaço público pelas redes, né? E cada vez mais. E é numa forma que vira uma questão, o Neto já comentou, que é uma questão ubíqua, né? Então, vira uma questão que não é só um momento, né? Mas ele está a qualquer momento presente, né? A qualquer momento você pode entrar nesse universo, nesse espaço, em certo sentido. E dá até pensar um pouco antes disso, eu acho que, em certa maneira, já está sendo feito. Se antes a tecnologia, as máquinas eram por manivela, por botão, cada vez vai ficando mais invisível. Então, cada vez mais é o toque, ou é algo imperceptível, é o smartwatch, é um fone que é Bluetooth, que não tem fio. Então, eu fico pensando nessa própria ubiquidade, né, das coisas e o quanto, na real, a gente já não está faz um tempo entrando nisso, né? Mas não sei, né? É bem complicado pensar nisso. Eu acho que se tiver alguma questão, vai demorar, né? Acho que o Facebook, eu li um pouco por cima disso, até a previsão deles é que tenha de fato uma mudança grande, um retorno financeiro lá para 2030, né? Então tem que fazer todo um mercado, uma base para que as pessoas usem, para que se torne algo mais comum, né? Mais cotidiano. Enfim, não sei, várias pessoas pensaram, me perdi aqui, eu passo a bola e eu acho que por enquanto é isso. Eu fiquei meio quieto porque eu tendo a ser muito negativo a respeito dessas coisas, assim. É uma coisa, a minha sensação é que tem um escapismo acontecendo, assim, no desenvolvimento tecnológico no geral, né? A gente falou, né, até rapidinho lá no Sleeping Giants, essa coisa, né, do metaverso e tal, e de como existe uma preocupação em mudar o Facebook para Meta e desenvolver essa tecnologia antes de lidar com questões basais, flagrantes a respeito da estrutura da rede social, né? Do compartilhamento desses dados, do processamento algorítmico, da produção de conhecimento inacessível para o usuário desse processamento, dos experimentos que são feitos com a gente, etc, etc. Então, eu tendo a ser muito negativo, assim, nesse sentido, porque quando não se faz esse tipo de questionamento antes, que nos leva daí para a ideia da tecnodiversidade, né, que é você parar e pensar, certo, qual é o predicado de necessidade dessa tecnologia? Que tipo ela vem resolver algum tipo de questão? Ela vem atingir o que exatamente ela vem fazer? A quem ela vai servir? Para onde ela pode levar? Que tipo de efeito ela pode gerar? Isso vai gerar a imaginação da tecnodiversidade, né? Outros tipos de tecnologia. Enquanto isso não existe, existe uma ideologia neoliberal infiltrada dentro da produção tecnológica, né? Então tudo vai ser cooptado pelos mesmos ideais, né? E daí até articulando com a fala do Gustavo, né? Então, Facebook, metaverso e tal, eu acho que a marca de óculos virtual mais popular é o Oculus Rift, eu acho que mudou de nome agora, sei lá,
que foi comprado pelo Facebook e que estavam desenvolvendo o sensor, literalmente o sensor do olhar, né? Então, tipo assim, você não vai apenas estar no metaverso, sei lá, controlando de alguma maneira. Para onde você olhar, você vai ter algum tipo de controle. E você vai ter o seu olhar controlado, né? Porque você não pode, tá, eles baratearam a tecnologia, assim, não é barata, mas ela é mais barata que os demais, né? E aí, tá, por quê? Você não pode ter um Oculus Rift se você não tiver uma conta logada do Facebook. Então, aqui já fica explícito que vai ter um extrativismo de dado ali extremamente íntimo. Então, as questões basais ali do problema da tecnologia continuam sendo ignoradas. Então, por isso que eu tendo a ser muito, muito pessimista, assim. Se a coisa não é revista, se não tem legislações duras, assim, parar tudo, né, e vamos rever isso aí, eu acho que o futuro é Black Mirror mesmo. Eu acho que um exemplo caricato do caminho que a gente está tomando foi a sabatina que o Congresso estadunidense fez com o Mark Zuckerberg à época do vazamento de dados. O Zuckerberg ele riu na cara do perigo, né? Tipo, ele zoou demais os congressistas, né? Quando o cara falava, tipo, que, né, contava, né, a questão deles estarem tirando os dados, né, roubando os dados, e o Zuckerberg falava, mas você mesmo autorizou isso quando você aceitou os termos de uso, né? Então, eu acho que essa entrevista mostra os 9 degraus de distância, né, que o Neto comentou. Vou seguir aqui, tá? Só deixa eu complementar com um comentário breve, né? Que eu acho que pensar essa questão, não é só pensar na viabilidade tecnológica, puramente tecnológica disso. Então, porque a questão, não do metaverso em si, mas um pouco dialogando com isso, já era pensado quando foi feito o Kinect. Né? Já era pensado um pouco mais essa ampliação dos sentidos a partir da tecnologia. Mas é você criar uma estrutura, uma infraestrutura que consegue manter isso, proliferar isso, né, e dar base para que aconteça. E pelo tamanho do Facebook, talvez tenha a possibilidade que ele consiga fazer isso. Né? Então não é só criar tecnologia, é você conseguir fazer com que o uso seja frequente, que ele seja acessível. Enfim, só seria mais esse comentário. Pergunta da Bárbara. O que vocês diriam sobre a captura dos ouvidos, especialmente o Gustavo, pensando nos áudios, dos vídeos, nas músicas e podcasts? Eu acho que faz um diálogo bom com o que a gente estava conversando agora, né? Da educação do metaverso, dessa ampliação tecnológica, abarcando outros sentidos. Né? Eu até iria um pouco além dos ouvidos, porque eu falei bastante do olhar também, porque acho que com o celular é o que é mais fácil, né? O olhar capturado, que a gente fica olhando por muito tempo. Mas a gente pode até pensar na questão das notificações, os ruídos que nos chamam para esses aparelhos. Né? Acho que eu comentei da questão dessa questão, né? Que as máquinas entraram por manivela, botão vai ficando invisível, né? Então, quando ele vai ficando invisível, ele vai abarcando outros sentidos também. Né? Então, você está conversando com o Diogo, que é da clínica, né? E a gente está falando de um fone novo, né? Ele estava buscando um fone novo. Ele comprou um fone novo que parece que, não sei direito como é a tecnologia, mas é tipo, ele reconhece, você põe e ele reconhece o que está passando, ele reconhece que é música, e dele liga, é uma coisa do tipo. Tem uma vez que foi uma propaganda da Samsung, que é um fone que ele entende quando você está falando e ele abaixa o ruído, né? Então você ouvir mais as pessoas e daí você, né, abaixa o volume da música. O que é interessante, né? Porque daí você não precisa tirar o fone, você sempre está de fone. Então é cada vez ele se implementando, a tecnologia se implementando através dos vários sentidos, do olhar, dos ouvidos, para cada vez ela fique mais presente. Né? Então, seja o celular, o relógio, o fone,
né? Aquele óculos Ray-Ban, né? Então, cada vez mais fica, né, uma realidade mais imbricada pela tecnologia, né, e que o uso seja cada vez mais frequente e cada vez mais engajante, engajador nesse sentido. Enfim, é o caminho que eu penso por aí. A Bárbara perguntou aqui se é uma modernização do sensor utilizado para o isolamento de ruído. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é exatamente isso no fone, né? Então, o próprio fone reconhecendo os ruídos, o próprio fone reconhecendo quando tem uma música ou não, ele capta, ou quando, esse do Samsung que eu falei, que é quando você fala e ele diminui o volume, né? Eu queria falar umas coisinhas também a respeito disso, porque me ocorrem umas imagens interessantes, até curiosas. Por exemplo, a gente tem uma vingança colonial acontecendo em crianças portuguesas começando a ficar com sotaque brasileiro. É uma captação através do som, né? Eu me sinto extremamente mobilizado. Por causa da tua família, Neto. É por causa dos vídeos do Lucas Neto. Ah, é? Tá lá, ó. Eu me sinto extremamente capturado, uma coisa que me chama a atenção, enfim, uma percepção pessoal, né? Eu também não gosto do TikTok, né? O Leonardo falou que não gosta, também não gosto. Mas eu me sinto irritantemente capturado pelo TikTok por causa do áudio, porque todos os vídeos eles vêm com um áudio muito explosivo e muito, meu Deus, você não vai acreditar nisso, oh meu Deus, olha isso, é tudo muito espetaculoso, né? E o áudio parece que está sempre te chamando, sempre puxando para isso, porque está fora do teu campo visual, você escuta, você vira na hora, toda hora eu vejo assim, de sobressalto, né? Eu também penso que o áudio, o trabalho, a produção algorítmica do áudio, produção fidedigna de imitação do áudio, é talvez uma das únicas coisas que esteja faltando para a gente cair no universo maluco do deepfake, né? O deepfake é essa coisa dos vídeos, né, de pegar várias filmagens de uma pessoa a ponto de conseguir produzir filmagens super hiper realistas com aquela pessoa tendo o input de informação necessário, né? Mas uma coisa que ainda não está ali a par é o áudio, né? A dublada. Às vezes eles pegam dubladores assim para tentar dublar, meio que imitar a voz da pessoa, dar uma adaptada, né? Uma vez isso transformado, né? Aí tem, enfim, né? Aí o que segura, né? A gente virar uma distopia da morte total da verdade, né? Não fazer a menor ideia do que está acontecendo. Né? E isso vai exigir o resgate compulsório da confiança. Né? Porque você vai receber o áudio, o vídeo da pessoa falando, é a cara dela, é a voz dela, só que você não vai saber se aquilo é real ou não. Eu já tinha lido sobre isso e isso me apavora. Mas, enfim, deal with it, né? E aí, rapidão, as coisas me ocorrem depois, assim, até para juntar com o que o Jonathan tinha perguntado antes, mas é rápido mesmo. E aí a gente começa a se aproximar de um lugar onde a tecnologia ela existe para satisfazer os nossos desejos, né? E essa é uma pergunta não feita, né? A gente tem que ter os nossos desejos todos irrestritamente satisfeitos, né? A gente entra no universo, o metaverso, ele começa a entrar no lugar do gozo da projeção plena. Assim. Você projeta o mundo que você quiser, você cria ali, e aí a gente entra nisso, que psicologicamente é um pipinaço, né, quando a gente olha para isso. Né? O sujeito pode viver plenamente, projetivamente no mundo. Né? Imperativo do gozo. Bom, se o Freud estava certo no mal-estar da civilização, se a gente puder viver todos os nossos desejos, acabou a civilização. Né? Não tem mais mal-estar daí, né? Gente, eu vou ter que fazer um recorte aqui. Então, ó, a gente tem muitos comentários, e alguns são comentários meus, e alguns são perguntas. Então, eu não vou ler os comentários para a gente poder agilizar, vou me ater às questões. Então, na fila aqui, a gente teria a pergunta da Gabriela Costa. Eu quero deixar a pergunta da Gabriela Costa por último, porque ela é uma pergunta que diz respeito à Arques, ela faz uma pergunta direcionada para a Arques, então eu quero deixar por último, tá? Mas fica aí, Gabriela, não vai embora que a gente vai falar sobre isso. Aí, a Roberta teceu alguns comentários e fez uma pergunta, mas Roberta ergueu a mão. Então, Roberta, você fala, né?
a sua questão, e aí eu não vou ler aqui a pergunta que você fez no chat, tá bom? Então pode falar. Só liga o microfone. Perdão. Você bem objetivo, eu achei que você tinha passado, não tinha visto como ficou o comentário. Não, o que me chamou muito a atenção na fala de vocês, queria muito parabenizar as 3 falas, né? Eu sou professora da graduação de psicologia, enfim, tenho contato aí com diversas teorias e bases também epistemológicas da ciência psicológica. Eu acho que a gente tem uma bela discussão aí pela frente, mas acho que vocês inovaram muito na própria abordagem dos teóricos que vocês estão se utilizando. Acho que isso para a graduação é fundamental. Isso me preocupa muito, né? Com essa nova geração que está vindo, e acho que a gente vai encontrar uma série de questões aí. Então, objetivamente, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: a gente vê muito pouco desse tipo de discussão no campo progressista, né? Eu acho que até as leituras marxistas, e acho que a forma como as pessoas, enfim, acabam fazendo seus posicionamentos políticos e as análises políticas por si só. E eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Que vai passar pela psicologia e vai passar pela organização das nossas vidas. Eu queria saber um pouquinho isso de vocês, como é que vocês percebem, por exemplo, as questões psicológicas abordadas ou associadas aí às análises políticas no campo progressista, de forma que a gente talvez até pudesse contribuir um pouco mais e melhor para a própria reflexão, até mesmo do posicionamento político das pessoas. É isso. Bom, para começar, eu queria falar de novo da importância do ativismo, da política, né, dos diversos tipos de militância, olhar para a sua sombra, né? Tantas vezes a gente vê tudo isso expresso ali e não existe esse parar para se reaver com essa dualidade, né? E muitas vezes a esquerda fica essa coisa puritana, não pode nada disso, não pode se aproximar disso. Mas a gente é humano, e onde ficam essas partes da nossa psique, né? Bom, eu acho que para começar eu queria falar sobre isso, né? Vou passar a palavra e qualquer coisa eu complemento, gente. Bom, para complementar, então, eu acho que teve muita resistência, me parece, né? Talvez eu fique um pouco raso. Me parece que da esquerda teve pouca apropriação da rede, né, para usar como forma de fala, né, de ato político também. Né? Recentemente tem surgido uns youtubers a partir disso, né? Mas eu acho que até comunicação é extremamente importante nesse campo, né? E visivelmente quem mais pegou esse campo, mais conseguiu se apropriar foi a direita e mais o campo extremo, né? E com novas redes, né? Então, começaram a cortar um pouco o Instagram, eles vão para outros, né? Acho que é o Parler que tem o do Trump, o Truth, né? Tem o Telegram também, que está sendo um grande ponto em que a direita, né, se prolifera. Então, eu vejo nesse sentido, né? Tem uma dificuldade de se apropriar desse canal, né? Não sei se dessa mídia, porque eu não sei, talvez fosse mais interessante ter uma aproximação, né? O Boulos, ele pegou um pouco disso, né? O Boulos teve tempos, ele ficou bem aberto em podcast, em entrevista, fez o canal, falava, né? E então acho que é um campo que ficou muito para a direita, extremista, e se apropriou bem, infelizmente. Né? Mas então, aí posso... Você ia complementar? Mas aí que me vem um questionamento, né? A direita se apropriou muito disso porque ela se utiliza muito das emoções para expandir o seu discurso, e é o que as redes sociais proporcionam. E eu fico pensando, e aí eu volto de novo à questão que eu terminei a minha fala, né? De sim, as redes sociais e todo esse engajamento pode trazer uma horizontalização do discurso, vamos acessar outras pessoas, vamos dar voz às outras pessoas, vamos ouvir outras pessoas,
mas ao mesmo tempo a esquerda também se pega envolvida nas emoções, né? Passando várias coisas de maneira muito acelerada e sem muita crítica, sem, né, sei lá, sem um olhar para dentro. E acho que é isso, né? Existe essa dualidade de acho que a esquerda não conseguiu ainda se encaixar nesses dois lados, de até que ponto a gente vai conseguir ampliar e trazer outras pessoas, que a internet, as redes sociais é uma opção muito viável, e até que ponto a gente vai conseguir seguir a nossa linha, de se aprofundar, de ter uma complexidade, de ir mais além e não, né, ficar passando coisas muito transparentes, que a extrema-direita se utilizou muito também, né? Complementar uma coisinha também a respeito disso. Eu lembro que no início, assim, das tentativas de nomear essa coisa das fake news, etc., uma das expressões que surgiu era uma expressão no inglês que dizia mangueira de incêndio das mentiras, né? Falando isso, assim, é um tipo de alusão ao ritmo que essas coisas vêm. Então vem uma produção desenfreada, assim, torrencial, né, de fake news. E aí eu acho que isso pegou, se a gente associa, né, até como mostrou lá o Leonardo, né, a associação muito maior do produção de fake news, etc., à direita do que à esquerda, se a gente associa isso mais à direita, a esquerda foi pega de calças curtas, assim, no sentido de, não, peraí, falaram uma mentira, o que a gente faz? A gente desmente. Só que quando terminou de desmentir uma, não alcançou todo mundo e já saiu mais 200 outros, né? Então foi uma coisa que a sensação que eu tenho, assim, é um constante apagando, tentando apagar um incêndio, né? Incêndio que não se apaga, né? Aí, eu acho que isso, infelizmente, ilustra aquela coisa das 9 velocidades a mais que a tecnologia tem frente à mobilização política, né? Aí a gente tem agora, como resultado da CPI da Covid, né, as mobilizações a respeito das fake news, que eu acho que são, me corrijam se eu falar bobeira, mas eu acho que são encabeçados mais pelo campo progressista. E aí surgiu agora a bancada do like, né, a bancada do like, que é constituída por alguns parlamentares e por representantes do Facebook, do Google, acho que até do iFood tem lá no meio. Falando o quê? Eles estão falando assim, não, a gente está aqui, eles, enfim, tem uma determinada instituição lá e tal, e a gente está aqui, a gente não é de esquerda, a gente não é de direita, a gente não é de centro, a gente é do progresso, a gente é do desenvolvimento, né? Então, bem, a mentira já começa aí, né? Mas a coisa, ela é despolitizada, né, tentado ser despolitizada, para ser acrescentado nesse campo supostamente neutro da tecnologia, de um desenvolvimento, né, como se houvesse uma verdade absoluta ali naquele desenvolvimento. E aí começam aí começa essa pancadaria, né? E começa esse lobby intenso desses parlamentares, né? Então, essa é uma dificuldade que está sendo encontrada, né? Acho que é um passo necessário, né? Vamos pensar o que é fake news, que tipo de sanção que vai ter que ter a respeito disso em períodos eleitorais, etc, etc. Mas já está tendo essa frente, já está tendo essa reação dessa aliança neoliberal / Big Tech. Então, enfim, né, é um enxugar cubo de gelo, aí é difícil, né? E o que eu acho que a gente pode fazer é tornar evidente as deformações subjetivas que esse estilo de exercício de poder, de construção de verdades falsas, o que eu acho que a gente pode fazer é tornar, como o Vicente falou, né, tornar mais visível, mais palpável o tipo de horror psicológico que isso produz. Bom, eu ia fazer um comentário, mas desisti no meio do caminho. Eu acho que a gente já passou aí 17 minutos das 4h30, deve estar todo mundo muito cansado, então eu vou para a última pergunta, tá? Que é uma pergunta da Gabriela Costa, que está ali no chat. Primeiro, gostaria de expressar o quão importante achei cada um dos temas abordados no seminário. Acredito que precisamos sim falar e estar atentos cada vez mais sobre todas as questões aqui abordadas. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Gabriel. Toda a discussão me gerou a seguinte reflexão. Vocês acham possível fazer uma clínica psi antineoliberalista? Que atitudes a própria Arques toma nesse sentido? Vocês julgam esse um movimento necessário?
Bom, eu quero responder, mas primeiro eu vou deixar o Neto, a Gabi e o Gustavo tecerem as considerações e depois eu falo da minha parte, tá? Até a Kátia também, se quiser falar, né, como representante da ARQUES. Eu ia dizer que eu, da minha parte, quero que você responda, Vicente. Kátia, você está falando com a gente? Tá no mudo. Se você estiver falando com a gente, tá no mudo. Se estiver falando sozinha, aí... Pode falar, Vicente, mas eu achei, nossa, um questionamento maravilhoso, assim. Sim. Tá. Primeiro, uma clínica antineoliberal, uma clínica anticapitalista. Eu acho que a gente tem que, primeiro, fazer uma divisão aqui entre o fazer clínica e a profissão psicólogo. A profissão psicólogo está inserida dentro de um sistema capitalista. Logo, se é uma profissão, ela precisa ser remunerada, porque o psicólogo tem contas a pagar. Então, nesse sentido, é um pouco difícil escapar. Existe a clínica social, existe o voluntariado, que escapam um pouco dessa lógica, mas a clínica, enquanto profissão, ela precisa ser remunerada, então ela está dentro do sistema capitalista. Aí a gente entra num segundo ponto, que é o fazer, a praxis, né? E nesse sentido, eu acho que sim, é possível fazer uma clínica anticapitalista, uma clínica antineoliberal, e isso perpassa inicialmente, mas também é o destino final, pela escuta, pelo que será escutado no consultório. Eu estava assistindo uma palestra do Vladimir Safat, e ele menciona que a clínica que na verdade assim, a clínica elitista, né, um elitismo psicológico, ele se dá menos pelo valor que se cobra por uma sessão do que por aquilo que será escutado nessa sessão. E aí que entram as ideias que eu apresentei brevemente na minha palestra, e obviamente que existem outras inúmeras ideias que devem estar presentes na escuta do analista. Que ideias são essas? Anima mundi, complexo cultural, self como interiorização da comunidade, entender que a psique do sujeito que chega no consultório em sofrimento é uma psique atravessada por todas essas questões que todas as palestras abordaram, né? Então, a psique do sujeito que entrou no consultório, ela é uma psique neoliberal, e ela funciona aos moldes do neoliberalismo. Então, se o analista entender isso, ele já está um passo, assim, muito além do que a formação da graduação nos oferece, né? Então, escutar que um sofrimento, ele advém de um problema social, de um problema cultural, de um problema do sistema, e não individualizar, não subjetivizar esse sofrimento, me parece que já é um movimento antineoliberal, anticapitalista na clínica. Um outro ponto que a Gabi trouxe na fala dela, a lentidão, né? A análise, ela não pode se propor a qualquer demanda neoliberal de aceleramento do processo. Não, a análise ela é lenta mesmo. O processo de cozimento da matéria-prima, da psique, ele é lento. Então, a lentidão do processo analítico também me parece ser uma opus contra neoliberalismo, né? Então, eu acho que vai por aí, sabe? Eu acho que é nesse sentido. Uma escuta voltada para a alma do mundo, para o pathos da alma do mundo. Aí, indo para a segunda questão da Gabriela, que atitudes a própria ARQUES toma nesse sentido? Olha, eu acho que a gente está tentando, eu acho que ainda é pouco, mas eu acho que a gente está caminhando lentamente e com responsabilidade. Os seminários junguianos
de imaginação política, eu acho que é um primeiro movimento nesse sentido, né? Então, a gente se propõe a todo ano, na verdade, a gente pulou 2019, mas 2018, 2020, 2021, e podem esperar que ano que vem também vai ter, a todo ano abrir esse espaço de discussão sobre a intersecção entre a psicologia e a política, né? Esse é um espaço escasso na comunidade junguiana. Agora ele começa a ganhar corpo em diversas frentes, né? E nós tentamos ser uma dessas frentes, né? E eu fico muito feliz que nesse evento a gente tenha tido inscrições de pessoas do Brasil inteiro, né? Não só de Curitiba. Obviamente que Curitiba é o maior número de inscritos, porque é o pessoal que conhece a clínica, que frequenta a clínica e tal. Mas ter pessoas de outras partes do Brasil é um orgulho muito grande para a gente, né? A gente está conseguindo, então, expandir esse olhar. Agora, o que mais podemos fazer? Olha, eu estou tentando imaginar, e eu acho que todo mundo está tentando imaginar, né? Se a gente conseguir desenvolver novas atitudes, novas frentes de atuação pró-democracia, antifascismo, né? Enfim, antineoliberal, a gente vai estar fazendo, mas nossas ferramentas enquanto psicólogos clínicos também são limitadas, né? Então, nós estamos tentando imaginar novos espaços possíveis, né? A gente tem o nosso curso de formação em subjetividades digitais, que é um curso que visa também a capacitação de psicólogos, psicólogas e interessados para pensar essas subjetividades. Para ano que vem, o Diogo, que é um outro integrante da clínica, está criando uma formação para psicólogos e psicólogas para olhar a clínica a partir de uma perspectiva ecológica. Como trabalhar questões ecológicas e sofrimentos provenientes da morte do meio ambiente na clínica. Então, isso é um movimento que também está acontecendo. Tem o grupo de estudos, Psique-Política, né? Toda sexta-feira, das 10 ao meio-dia, a gente está reunido, debatendo sobre política, então fica o convite aí para todo mundo. E assim, eu acho que é isso, sabe? A gente está tentando. E eu acho que com isso eu respondo já também a última pergunta, que era se a gente julga esse movimento necessário, né? Na verdade, a gente julga esse movimento ultra necessário, atrasado, e a gente está tentando correr atrás do prejuízo. Enfim, falei demais aí. Se alguém quiser complementar, por favor. Posso, Vicente? Claro. Eu tirei o fone. É Gabriela Costa, né, que perguntou isso? Tá. Isso. Eu penso que a Arqués, desde o seu formato como instituição, ela já quebra inúmeros paradigmas formais, aristocratas e elitistas da psicologia junguiana, desde a sua criação, assim. Porque a própria clínica funciona como uma cooperativa onde qualquer ação de um dos psicólogos visa que todos se beneficiem. Então, a gente já tenta quebrar, desde a sua própria criação, um lugar onde não haja, né, competitividade entre seus membros, onde seja um espaço amplamente democrático e cooperativista mesmo. Então, a alma do negócio, né, já perpassa as nossas atuações, assim. Uma outra questão que eu vejo que desde sempre existiu foi um espaço muito próximo entre os psicólogos e principalmente os alunos que frequentaram a casa nos cursos, nos eventos, e aqui até a gente tem alguns alunos presentes aí que podem corroborar isso que eu estou dizendo, né? De uma relação também
nada hierárquica, nada professoral. A nossa atitude sempre foi de abrir discussões. Então, sempre foi feita uma leitura crítica das obras, a gente sempre trouxe novos autores para o debate, né? Então, isso que a Roberta colocou, os novos autores, ele sempre foi uma preocupação da Arques, assim, para enriquecer os debates, tanto que agora a gente está se dedicando amplamente ao estudo de Wolfgang Gigerich, né? Então, um autor muito recente dentro do campo junguiano. E eu creio que os nossos alunos, eles se sentem em casa conosco. E aí, com as discussões políticas, que já vem também há muitos anos, essa preocupação da clínica, né, daí da nossa atuação enquanto psicólogos, uma preocupação com a política, mas assim, no sentido da Anima Mundi em geral, né, com os movimentos do mundo, com os movimentos da tecnologia, da ecologia, eu acho que isso criou uma situação, tem criado uma situação interessante, que é o tipo de público que nos procura também. Então, viemos sentindo ao longo dos anos que o público que nos procura vem muito nessa reflexão, mesmo, né, para a psicoterapia, de um espaço onde se pode falar, um espaço protegido, um espaço seguro. Até o Samuels, André Samuels usou esse termo, um espaço seguro de escuta. Isso é muito interessante, perceber como o fato de, né, com as redes sociais, a gente ter tornado cada vez mais público esse nosso cuidado, assim, com a Anima Mundi, com essa percepção das necessidades das pessoas, da diversidade, das minorias, das diferenças, de nós sermos um lugar que já é reconhecido por esse espaço protegido de escuta. Tá? Então, é uma marca, né, muito própria que vem sendo desenvolvida aí da Arques, por conta dessa nossa atuação mesmo, né, Vicente? A gente ter trazido os debates e estar promovendo em um sentido mais amplo, hoje, quer dizer, sempre foi uma discussão interna nossa, entre os psicólogos. Com o passar dos anos, isso foi adquirindo proporções maiores, e hoje está aí, né, os cursos, os seminários, mas eu penso que quem me conhece, né, eu já tenho 30 anos de psicologia, sabe que sempre foi uma marca, né, sempre foi um lugar de abertura e debate e esse cuidado com as diferenças. Então, acho que era só isso, assim, que eu queria colocar, como, né, a pessoa meio que idealizou esse espaço e que hoje conta aí com uma equipe, uma satisfação imensa, né, uma equipe de 11 profissionais na casa que seguem, né, um caminho, esse caminho e vão recriando, multiplicando e dando corpo a todo esse nosso desejo. Legal. Neto, Gustavo, Gabi, querem tecer alguma consideração final? Eu só quero agradecer mesmo, agradecer o espaço da Arques, vim como aluna também, e para mim, eu fico muito feliz de estar agora falando junto com vocês, ainda mais sobre esse tema que mexe tanto comigo, que me impacta tanto. E agradecer a todo mundo que, né, passou a tarde com a gente, né, que tirou um tempo para ouvir o que a gente tinha para dizer. É isso, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, né? Eu acho que para bombar agora, colocar no YouTube, tipo, psicólogos foram falar na rede, olha só o que deu. Cara do Vicente chocado atrás. Enfim, né, só agradecer a todo mundo, muito bom falar com vocês, né? E espero, claro, né, ver vocês em possíveis a futuros eventos, né, que vão ter. Né? E até de conhecer, né, a Arques, né, como espaço
também de grupo, de curso, de evento, né, e que eu também sou da Arques, mas eu comecei como estudante, né, comecei estudando, virei estagiário, né, e é um espaço muito gostoso, né, muito confortável, e sempre espero ver, né, apesar que a gente está dividido por telas agora, mas sempre espero ver vocês lá também. Muito obrigado. Faço das palavras de todo mundo aí as minhas também, dou um like, retuito as palavras do Vicente, da Kátia, da Gabi, do Gustavo. Prazer, super legal conseguir realizar um evento como esse, ver que tem gente interessada, que se mantém aí dialogando, né, interlocutores, se permite ser provocada, que provoca. Acho que esse era o intuito também do evento. Né? Massa, estou super feliz e obrigado pela atenção e pelo prestígio aí que vocês deram para a gente. Bom, com esses agradecimentos, eu vou tecer as considerações finais e encerrar o evento, tá? Então, as minhas considerações finais também são agradecimentos. Eu quero nominar todo mundo que fez sua fala. Então, o Leandro Leal, do Sleeping Giants, a Antonieta Campos, a Vera Coulson Valente, eu, o Renan Franklin, a Gabriela Cleto Andrade, o Gustavo Falavin Steidel e o José de Queixo Neto. Muito obrigado por toparem o desafio. Eu sei que construir falas não é um processo fácil, eu sei que é desgastante, ainda mais com a exigência imposta da parresia, né, de serem falas cortantes, né, falas perfurantes. Então, muito obrigado por vocês terem topado. E eu agradeço todo mundo que está assistindo. Temos 20 pessoas aí online, ao vivo. Obrigado a todo mundo. O Parresia e os seminários junguianos não aconteceriam sem público, então, sem interlocutores, né? Pessoas que possam dialogar com a gente. E se alguém estiver assistindo offline e depois de 3 horas ainda estiver assistindo, obrigado a você também.